Hoje nós vamos falar sobre mulheres na vanguarda russa. Primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas russas, sobre as mulheres que participaram ativamente da vanguarda russa e transformaram a história a partir de tudo que elas produziram. Esse vídeo é o primeiro. Nós vamos produzir 2 vídeos falando sobre essas mulheres maravilhosas da vanguarda russa. Mas antes, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão inscritas nesse canal, as pessoas que estão curtindo, compartilhando e comentando aqui embaixo. A gente está fazendo uma troca muito bacana e eu espero que você que está vendo esse vídeo pela primeira vez também participe com a gente desse canal que está ficando sensacional. Então, iniciando aqui o nosso estudo sobre as mulheres dentro da vanguarda russa, eu trago Varvara Stepanova. Varvara, ela nasce na Lituânia em 1884. Ela começa seus estudos na Escola de Artes de Kazan. E aí então ela se muda para Moscou. E em Moscou ela fica encantada com a poesia de vanguarda. Nesse momento a Rússia ela está efervescente de arte. Então ela se muda para Moscou e fica encantada com a poesia, né? Com toda esse movimento acontecendo ali. O colapso do Império Russo e o advento do regime soviético trouxeram mudanças fundamentais em todas as áreas da cultura, e as artes visuais não foram exceção. A Revolução exigia um envolvimento mais direto com o mundo social. As artistas que estiveram na vanguarda dessa mudança disseram o seguinte sobre a nova arte exigida pelo novo regime: construtivismo. O nome que elas e outros artistas deram a essa viagem da nova arte. É um movimento de afastamento da representação e contemplação em direção à atividade e à produção. No despertar da Revolução Russa, ela trabalha ilustrando um livro, né, chamado Gli-Gli. Ela faz uma ilustração que dialoga com colagem e palavra. Ainda um pouco dentro da referência do figurativo, como a gente pode ver nessa imagem, mas fazendo um pouco esse movimento já indo para o não figurativo, né? Mais para o abstrato. Em 1919, ela se torna diretora de arte da Izunar Kompros, que é uma escola estatal da Rússia. Um pouco mais à frente, ela organiza uma famosa exposição, 5x5 igual a 25. São 5 artistas, a Popova, a Exter, que promovem essa nova forma, né, já pensada dentro da vanguarda russa. E ela participa não só como artista, mas também como organizadora. Em 1924, surge na Rússia a primeira fábrica de peças de roupas de algodão. E ela é convidada a fazer estampas dessas roupas. É importante a gente pensar que nesse momento já acontece o construtivismo, que é um movimento russo que vai colocar a arte a favor da sociedade, produzindo coisas que sejam úteis. Então Stepanova criou padrões de roupas, padrões geométricos nessas roupas, que identificavam
as pessoas e aonde elas trabalhavam. Se você trabalhasse na indústria, a sua roupa teria um determinado padrão geométrico. Se você trabalhasse no comércio, por exemplo, você teria um outro tipo de padrão. Tudo isso servindo, né, como nós já falamos anteriormente, ao construtivismo. Pouco mais à frente, ela vai participar de uma grande exposição de arte e decoração em Paris. A partir de 1925, ela trabalha como designer dentro de revistas e alguns jornais. E nisso, ela segue a sua carreira trabalhando nesses lugares. Composição é a abordagem contemplativa do artista. A técnica e a indústria confrontaram a arte com o problema da construção como um processo ativo e não reflexivo. A santidade de uma obra como entidade única é destruída. O museu, que era o tesouro da arte, está agora transformado em arquivo. Varvara Stepanova. Então nós seguimos para a segunda artista, fantástica também, Lyubov Popova. Popova nasce em 1889 na Rússia. Ela é filha de uma família privilegiada, rica, né? Então, desde muito cedo, ela já tem contato com diversos artistas e intelectuais, porque a família dela também tinha esse interesse, inclusive um interesse comercial. E Popova, ela, por ter essa condição, ela tem um estudo que é um pouco diferente. Ela não vai necessariamente para uma escola específica. Ela vai estudar em vários lugares. Então, por exemplo, ela vai para a Europa para estudar com artistas que vão ensinar a ela as técnicas do Renascimento. Ela vai estudar dentro das igrejas russas as pinturas medievais. Ela vai ter contato, por exemplo, com o pós-impressionismo. E dentro do pós-impressionismo é interessante a gente ressaltar a referência que ela faz dentro da sua obra a Cézanne. Na França, Popova vai estudar com Fauconnier e com Metzinger na Académie de la Palette. É interessante a gente observar que Popova, por ter já essa condição financeira um pouco melhor, ela vai ser uma peça importante de ponte entre o que acontece na França, na Itália, com a Rússia. Nesse momento histórico, nós estamos vendo dentro da França, por exemplo, o cubismo acontecendo. Na Itália nós temos o futurismo, todos esses movimentos ali criando um diálogo. França, Itália, eles trocam bastante, mas Popova vai ser essa ponte que vai levar esse trabalho para a Rússia. Na Rússia está acontecendo o suprematismo, então ela consegue unificar tudo isso e criar um trabalho fantástico. Então eu trago aqui uma imagem dessa primeira série que se chama Painterly Architectonics. Nessa imagem nós podemos ver formas geométricas bem preenchidas, né, bem delimitadas, sobrepostas a um fundo branco. Todas as formas geométricas representadas, elas estão diagonalizadas, causando pra gente uma sensação de movimento. E não é colagem, isso é pintura, realmente. E ressaltar também um triângulo dentro dessa pintura que não tem as pontas dentro da imagem, o que nos causa também uma sensação de tensão. A segunda obra que eu trago é Space Force Construction. Do que a gente pode perceber nessa segunda imagem
é uma imagem que tem linhas de força. São linhas extremamente fortes. Diferente da primeira imagem, nós percebemos algumas partes dessa obra aonde a cor, ela dialoga com a cor do fundo. Existe uma intenção de que essa cor se dissolva com a outra cor próxima a ela, criando esse diálogo. As linhas, que são linhas retas dessa imagem, nos dá essa sensação de pressão, aonde as linhas, elas tendem a convergir para o centro. Então a nossa leitura visual, ela é toda voltada para esse centro, convergindo para o centro. As cores, elas são extremamente simples, porque Popova quis colocar ali a sensação muito mais do movimento das linhas, da força das linhas, do que propriamente a cor em si. Então o que nós percebemos é que Popova une o cubismo, que acontece nesse momento em Paris, ela consegue unir o futurismo italiano, junto com o suprematismo que acontece na Rússia. Então toda essa linguagem, né, onde ela em determinados momentos ela consegue focar na importância da cor, em outros momentos ela foca na importância da linha e do movimento dessas imagens. Um pouco mais à frente, ela faz um trabalho importantíssimo e ela é a pioneira em criar cenários teatrais. Popova trabalha com Meyerhold. Meyerhold é um grande criador teatral da biomecânica, onde ele pensa todos os atores como partes de uma grande engrenagem. Vejam bem, estamos falando da Rússia no momento do construtivismo, não é? Então, o cenário, ele passa a fazer parte do ator e o ator passa a fazer parte do cenário, como se ambos juntos estivessem trabalhando numa grande engrenagem. Então, a Popova, ela pensa esse cenário fundindo, como se fosse uma pintura, fazendo essa fusão figura e fundo. Só que, na verdade, ela está fazendo a fusão ator-cenário, como se ambos fossem uma única coisa. Ainda se bebe dessa fonte e do quanto a vanguarda russa foi tão importante para a gente. Apesar da sua morte prematura em 1924, Popova deixa para a gente um grande legado de uma mulher vanguardista, à frente de todos os movimentos que aconteceram na sua época e com trabalhos significativos para a nossa história. O princípio de abstrair partes de um objeto levou, por necessidade lógica, à abstração do próprio objeto. Este é o caminho para a não objetividade. O problema da representação é substituído pelo problema da construção da forma e das linhas, pós-cubismo, e da cor, suprematismo. Lyubov, Popova. Então, nós acabamos de ver duas mulheres dentro da vanguarda russa. Esse é o primeiro vídeo, hein? Espero vocês na próxima semana para ver o segundo vídeo. Você gostou? Vou falar de novo, hein? Deixa seu comentário aqui. Vamos, né, trocar conhecimento, porque é para isso que esse canal existe. Eu vou deixar o meu abraço e aguardo vocês para a segunda parte da Vanguarda na próxima semana.